Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção e meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É bom esclarecer que Deus sempre quer nos falar, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus não vai nos obrigar a ouvi-lo. Nós é que temos que abrir o nosso coração, a nossa consciência, para ouvir Deus, que nos dá a palavra que salva. Eu transmito diariamente dos meus endereços telemáticos a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia no mundo inteiro. Eu o faço até de forma antecipada, para colaborar com meus irmãos que vão preparar suas celebrações. É só acessar. Procure lá no campo de busca Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai entrar no YouTube. Poderá entrar também no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Temos o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / e o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 3 de maio de 2023, quarta-feira, quarta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, porque é um dia de festa de São Filipe e São Tiago Menor. Eles que sofreram na pregação da palavra de Deus. Cor vermelha, por isso estou simbolizando aqui o vermelho. Por isso mesmo. No rito temos o prefácio dos apóstolos. Vamos às leituras. Eu pesquisei no site revista.arautos.org. Então é festa de São Filipe e São Tiago Menor. São Filipe era natural de Betsaida e discípulo de São João Batista. São Tiago, filho de Alfeu, parente de Nosso Senhor, foi morto no ano 62 por ordem do sumo sacerdote Ananias. Vamos à primeira leitura, então. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1º ao 8º. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei, que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 18, versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 5º-A. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Agora nós vamos ao Evangelho de Jesus Cristo. Vou até fazer uma pequena aclamação. O texto de hoje do Evangelho é de João 14,
versículos do 6 ao 14. Aleluia, 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 aleluia. O que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 14, versículos do 6 ao 14. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Diz Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Então esse foi o Evangelho do dia. Vejamos se nós temos aqui uma reflexão. É sempre importante passar uma reflexão, né? João 14, não sei se eu vou ter, meus amigos, às vezes nos falta reflexão. João 14, do 6 ao 14, do 15 ao 19. Eu vou ficar devendo uma reflexão, a não ser que eu me sirva da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Vamos ver o que diz aqui. Não tem uma reflexão, às vezes tem uma pequena explicação, mas nos serve, né? Para nos dar uma luz sobre o Evangelho de João. Vamos lá, então. Vejamos o que diz na Bíblia pastoral, então. João 14, 6 a 14. Jesus é o verdadeiro caminho para a vida. Através da encarnação, Deus, doador da vida, se manifesta inteiramente na pessoa e ação de Jesus. A comunidade que segue Jesus não caminha para o fracasso, pois a meta é a vida. Jesus não apresenta apenas uma utopia, mas convida a todos a percorrer um caminho historicamente concreto. Inspirada nos sinais que Jesus realizou, a comunidade criará novos sinais dentro do mundo, abrindo espaços de esperança e vida fraterna. Então, é uma reflexão da Bíblia Sagrada de 1990, edição pastoral. Agora vamos aos santos do dia. É sempre importante falar dos santos do dia. Vejamos então santos do dia 3 de maio, aqui no site da revista.arautos.org. São Pedro de Argo, bispo,
que faleceu, se não me engano aqui, deixa eu ver, 922. Cuidou com grande caridade dos pobres e dos escravos e lutou incansavelmente contra a discórdia na diocese de Argo, na Grécia. São Teodósio Abade morreu em 1074. Fundou em Kiev, Ucrânia, o Mosteiro das Grutas, dando início à vida cenobítica nessa região. Santo Stanislau Kazimierzycki, presbítero, morreu em 1489. Cônego regular em Kazimierz, na Polônia, foi diligente ministro da palavra, mestre de vida espiritual e assíduo na audição de confissões. Beata Emília Bicchieri, virgem, morreu em 1314. Fundou em Vercelli um mosteiro de dominicanas, no qual acolheu jovens como alunas, estabelecendo um novo meio de apostolado na ordem. Beato Tomás de Olera, religioso, morreu em 1631. Capuchinho, grande mestre espiritual e valoroso defensor da fé. Beato Eduardo José Rosas, bispo, morreu em 1903. Nascido em Susa, na Itália, foi amigo de São José Cafasso, São João Bosco e do Santo Cura d'Ars. Fundou a congregação das franciscanas missionárias de Susa. Beata Maria Leônia Paradis, virgem, morreu em 1912. Fundou no Canadá a congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Bem, eu pesquisei também no site do Vaticano e tem algumas informações sobre outros santos. Dia 3 de maio é dia de São Teódulo, Santo Alexandre e Santo Evêncio, mártires na Via Nomentana. Esses três santos mártires da fé foram sepultados em Roma, a 7 milhas da Via Nomentana. No início achava-se que tivessem vivido no século II, mas após sucessivas investigações, descobriu-se que eram do século IV. Assim ficou comprovado de que Alexandre não é o mesmo que o Papa Alexandre I. Agora, São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos, vamos saber um pouco da história deles, já que a missa de hoje é uma festa dedicada a esses dois enviados de Jesus para a evangelização do mundo. Os dois apóstolos, entre os 12 próximos a Jesus, são recordados no mesmo dia porque suas respectivas relíquias vieram no século VI de Hierápolis e Jerusalém e levadas para Roma, onde são veneradas na igreja hoje chamada Santos 12 Apóstolos. Os dois morreram como mártires. Estes dois santos têm muitas coisas em comum. Eles se conheceram porque faziam parte dos 12 que Jesus chamava apóstolos, ou seja, os discípulos mais próximos do Mestre. Ambos viveram com Cristo e o seguiram. Depois começaram a obra de evangelização e por isso foram martirizados. Os dois foram sepultados juntos na basílica chamada Santos 12 Apóstolos, que no início era dedicada apenas aos dois. Quando Jesus encontrou Felipe, lhe disse apenas: "Vem e segue-me." Isso foi o suficiente para ele mudar de vida. Natural de Betsaida, Filipe, que era discípulo de João Batista, esperava o Messias há muito tempo. Quando Jesus começou suas pregações, o recompensou. Foi um dos primeiros a receber a chamada para segui-lo. Ele esteve com Jesus no deserto, um pouco antes do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi ele que lhe perguntou onde poderiam encontrar tantos pães para saciar a fome de todas aquelas pessoas que tinham ido ouvir as suas palavras. Filipe esteve ao lado de Jesus até o fim, na última ceia, quando lhe pediu para mostrar a eles o Pai do céu. Depois de Pentecostes, o apóstolo atravessou a Ásia Menor, evangelizando os povos citas e partos, obtendo muitas conversões. Enfim, ao chegar a Hierápolis, na Frígia, foi pregado na cruz, de cabeça para baixo, em forma de X, na qual morreu como mártir. São Paulo, o apóstolo, chama irmão de Jesus. São Tiago, né? Irmão de Jesus.
Então, olha a fala aqui de São Paulo sobre São Tiago agora. São Paulo chama irmão de Jesus, um epíteto que designava os parentes mais próximos da família. De fato, segundo algumas fontes, Tiago teria sido primo de Cristo, filho de Alfeu, que era irmão de São José. Tiago também tinha um irmão que também era discípulo de Jesus, Judas Tadeu. Tiago, chamado o menor, para distingui-lo do Tiago maior, que o sucedeu à frente da igreja de Jerusalém, onde no ano 50 presidiu um importante concílio, durante o qual foram tratados diversos assuntos importantes para a época, como a circuncisão, por exemplo. Porém, antes destes acontecimentos, Tiago se encontrava ao lado de Cristo, que lhe apareceu após a ressurreição. Tiago sempre teve uma conduta exemplar. Não comia carne, não bebia vinho e observava os votos. Por isso, não causa surpresa o fato de ter recebido o apelido de O Justo. Autor das primeiras cartas católicas do Novo Testamento, Tiago recorda de modo particular aquela que observa o seguinte: a fé sem obras é morta. São Tiago Menor morreu como um mártir, provavelmente por apedrejamento, entre os anos 62 e 66. São Filipe e São Tiago, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá se for para o seu bem. Ele vai providenciar aquilo que é o melhor para você. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Filipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus não respondeu ainda, porque é o melhor para você, espere. Pratique o fruto do Espírito Santo, a paciência. E agora do aramaico, eu clamo, Maranatá. É o dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, pronúncia dos católicos, com a tônica na última sílaba. Maranata, pronúncia dos nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Pronúncia na penúltima sílaba, Maranata. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Temos que estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora. Deus quer nos dar a vida eterna com Ele. Já pensou o que é isso? Nós, com os corpos glorificados, vivendo para sempre junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para isso Ele se humilhou, desceu à terra, se humanou, viveu, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e está lá, do lado direito do divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador. Ele quer que todos se salvem. Vamos aceitar a graça de Deus por nós, pela nossa salvação eterna. O apóstolo São Paulo já diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando nós formos viver junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade. Algo indizível, inefável. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.